Olá, tudo bem? Bom, voltamos aqui agora para mais um vídeo e agora nós vamos dar sequência àqueles vídeos sobre o tema, né? O tema escolhido nas enquetes que é fim do mundo. E hoje nós vamos então agora ver um pouco sobre o sermão escatológico de Jesus que consta lá no livro de Lucas, capítulo 21, tá? Depois nós iremos ver também Mateus 24 e outros textos, mas nós iniciaremos a nossa série com Lucas 21. E para ajudar o nosso estudo, eu fiz uma timeline com uma espécie de mapa mental para facilitar o nosso estudo e nossa aprendizagem. Sem delongas, vamos lá ao mapa mental, ok? Vou retirar a minha imagem vai sumir, vai aparecer somente o timeline, ok? Vamos lá. Muito bem, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então, é o sermão escatológico de Jesus em Lucas 21. Este é a nossa página inicial. Então, este é o nosso timeline que nós iremos trabalhar em cima dele. Então, vamos começar a trabalhar nesse timeline, ok? Para a gente fazer um timeline bacana, a gente precisa estabelecer alguns parâmetros. A gente precisa estabelecer, por exemplo, como parâmetro, por exemplo, os pontos que são incontroversos na história. Então, você vai ver que nós vamos registrar lá no timeline os pontos específicos, somente aqueles pontos que não têm controvérsia. Aqueles pontos que são controvertidos na doutrina, as teorias controvertidas, nós não vamos colocar no timeline, só aqueles pontos básicos em que todas as teorias concordam, ok? Voltando lá. Então, o primeiro ponto que a gente concorda, e como estamos tratando de fim dos tempos, nós vamos iniciar nossa timeline com a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo será o nosso ponto inicial. Então, é através da cruz de Cristo que nós vamos passar a trabalhar, ok? Então, depois da cruz de Cristo, que é o nosso ponto inicial, nós temos um período aqui, um recorte temporal, que eu chamo desse período de apóstolos, né? Dos primeiros apóstolos até a queda de Jerusalém no ano 70. Então, esse primeiro período aqui, a gente vai chamar ele esse período apostólico, né, que vai aqui dos primeiros apóstolos, após a morte de Cristo, até a queda de Jerusalém, no ano 70. Depois eu tenho um outro período que eu vou chamar também de tempo da graça ou dos gentios, que é esse período em que nós estamos vivendo hoje. Então, esse período aqui, ó, que começa depois da queda de Jerusalém, é o período em que nós estamos vivendo ele hoje. Então, nós estamos no período da graça ou dos gentios, ok? Depois nós temos um outro recorte aqui, que é aquilo que nós conhecemos como grande tribulação, né? É um período de 7 anos, cuja divisão é feita bem no meio, né? Chamada a última semana de Daniel, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Período de grande tribulação. Essa grande tribulação é incontroverso. Todas as teorias acreditam na grande tribulação. Depois eu tenho um outro ponto aqui no nosso timeline, que é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é algo que todos concordam. Aliás, a segunda vinda de Cristo é uma das cláusulas pétreas, se é que podemos dizer assim, da fé cristã, né? Todos nós cremos que Cristo morreu por nós e que um dia voltará. Cláusulas pétreas da nossa fé cristã. Aí alguém pode me perguntar, mas cadê o arrebatamento? O arrebatamento nós não vamos colocá-lo nessa timeline por ser um ponto muito controvertido da doutrina, porque o arrebatamento secreto ele entraria aqui, ó, antes da tribulação, né? Mas essa teoria do arrebatamento secreto é uma teoria muito recente na doutrina, na história da igreja, é uma doutrina do século XIX que não constava da doutrina dos apóstolos dos primeiros séculos e que existe uma grande controvérsia sobre ela, né? Então eu resolvi não colocar aqui a questão do arrebatamento.
Na questão do arrebatamento, nós iremos fazer uma outra timeline depois, em outro momento, para tratar somente dessas teorias pré-tribulacionistas. Bom, seguindo, depois da segunda vinda de Cristo, segundo advento de Cristo, nós também concordamos, todas as teorias concordam que nós temos aquilo que nós chamamos de milênio, né? Todas as teorias concordam que existe o milênio. Mesmo os amilenistas creem no milênio, eles só não creem no milênio literal de 1000 anos, mas todos creem no milênio, tá? Depois eu tenho também o juízo eterno, ou chamado também de grande trono, né? Trono do juízo, e depois a eternidade. Então é com base nesta timeline que nós vamos trabalhar e estudar o livro de Lucas, o sermão escatológico de Jesus, no capítulo 21 de Lucas, partindo desta timeline, ok? Ok. Próximo passo, então, é abrirmos lá em Lucas capítulo 21 e nós lermos, então, o capítulo 21. Veja, o contexto histórico aqui é que Jesus estava saindo do templo, né? E diz assim o texto, e vamos fazer assim, ó, regrinha básica, leitura. Vamos ler o português, porque muitas pessoas têm dificuldade de interpretar a Bíblia, mas não é porque elas têm dificuldade de interpretar a Bíblia, elas têm dificuldade de interpretar o português. Então, vamos fazer aquela leitura de carreirinha, né? Para a gente aprender a interpretar o português. Vamos fazer uma interpretação literal do texto. E Jesus, e dizendo alguns a respeito do templo, né? Os discípulos estavam maravilhados com a beleza do templo, e estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, quem disse? Jesus. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus olha para o templo que eles estavam admirados e fala: olha, vocês estão admirados por esse templo, mas virão dias que este templo será derrubado e não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos, perguntaram para Jesus, e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então, aqui no livro de Lucas, os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus. Quando essas coisas, que essas coisas que eles estão perguntando? Eles estão perguntando, primeiramente, quando acontecerá a queda do templo de Jerusalém. Então, estas coisas, que é a primeira pergunta que eles estão fazendo, não está falando da volta de Cristo, não está falando do segundo advento de Cristo. Eles querem saber quando acontecerá aquilo que Jesus acabou de dizer para eles, que o templo seria derrubado. Aí depois eles fazem uma segunda pergunta: que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Essa segunda pergunta aqui, ela foi melhor deixada e narrada lá em Mateus. Veja o que está escrito lá em Mateus. Veja, esse texto aqui de Lucas 21, o correlato dele é o de Mateus 24. Olha o que diz lá em Mateus 24, versículo 3. É o mesmo episódio narrado por Mateus e narrado por Lucas. Só que lá em Mateus, as perguntas são melhores formuladas. Então, veja, eles perguntam o seguinte: quando serão essas coisas? Ou seja, se referindo igual aqui àquilo que Jesus tinha acabado de dizer sobre a destruição do templo. E aí eles fazem outras duas perguntas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então veja que aqui do texto de Mateus nós podemos extrair três perguntinhas. Três perguntas básicas. Olha aqui em cima. Essas três perguntas é que Jesus começa a responder a partir de agora. Primeira pergunta: quando vai acontecer? Esse quando vai acontecer aqui, Jesus está se referindo, vai se referir à destruição do templo. Depois, eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque nos capítulos anteriores, Jesus já estava falando que iria morrer e que iria voltar depois. Então, eles fazem essas três perguntas
E são essas 3 perguntas que serão respondidas daqui adiante, ok? Vamos prosseguir. Então, vamos iniciar. Aqui na parte de baixo, nós iremos trazer o texto bíblico. E aqui na parte de cima, onde está escrito eventos, nós vamos descrever os eventos que Jesus está narrando no texto, ok? Então, nós começamos a ver a partir do versículo 8, que é onde Cristo começa a responder essas 3 perguntas. Então, a partir do verso 8 de Lucas 21, Jesus começa a responder essas 3 perguntas. O que confunde muitas pessoas é que, por exemplo, em Mateus, a resposta das 3 perguntas não se dá na sequência em que elas foram feitas. Então, Jesus fala primeiro de um período, depois de outro e depois volta. Aqui em Lucas, está mais organizado a resposta de Jesus, porque Lucas tinha mais conteúdo, tinha mais capacidade de organizar esses textos, né? Lucas era um doutor, tanto médico quanto advogado. Então ele começa a responder aqui em Lucas capítulo 21, versículo 8, da seguinte forma: Disse então ele, quem disse? Jesus, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Então, Jesus está começando a responder a primeira pergunta sobre os falsos profetas e sobre a queda de Jerusalém. E aí ele fala que virão muitos falsos profetas no nome de Jesus. E quando ouvirdes de guerras e sedições, em outras traduções está guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro. Sublinha isso aí na sua Bíblia. Jesus está falando então aqui agora, não é da grande tribulação. Ele está falando agora de um período que vem antes da grande tribulação, primeiro. E aí ele completa, mas o fim não será logo. Ou seja, isto que ele está respondendo agora não diz respeito ao final dos tempos, porque ele está dizendo coisas que devem acontecer primeiro. E o fim não será longo. Essas coisas que ele começa a dizer aqui, que são em primeiro, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestilências, grandes sinais do céu, não é referente aos sinais da vinda. É referente ao que vai acontecer primeiro, antes dos sinais da segunda vinda. Então, esta parte que Jesus está respondendo aqui, é necessário que aconteça primeiro, se refere a este período aqui que nós estamos vivendo hoje, chamado tempo da graça ou dos gentios. Então, o que acontece nesse tempo primeiro aqui? Vamos ver o que acontece? Falsos profetas, falsos cristos. Nós não temos visto isso diariamente, pessoas se levantando dizendo que são Jesus. Nós veremos guerras e rumores de guerras. Nós não estamos vendo isso todos os dias nos jornais? Veremos terremotos, fomes, pestes. Olha o coronavírus aqui, ó. Essa peste aqui, ó, essas pestilências que Jesus está falando aqui no versículo 10, não é da grande tribulação, é desse período em que nós estamos vivendo. Então, esse período que nós estamos vivendo será cometido de pestes, pestilências. Olha, isto acontece primeiro. Jesus não está falando dos sinais da vinda dele. Ele nem começou a falar dos sinais da vinda dele. Ele está falando daquilo que está ocorrendo em nosso tempo. Sinais no céu, esses grandes sinais no céu que a gente vê, por exemplo, tormentas, né? Furacões, né, tempestades, nós temos visto isso se avolumar nos últimos dias, que são esses dias que nós estamos vivendo. Então, até agora, Jesus nem falou nada sobre o sinal que haverá da sua vinda, e nem do fim do mundo. Ele está falando do que está acontecendo no nosso tempo. Então, olha, mas o fim não será próximo. Essas coisas aqui, ó, não são pontos
que tratam da iminência da segunda vinda, mas que estão no nosso tempo. Estes sinais são os que iriam acontecer antes da segunda vinda, mas não na grande tribulação. Logo a queda de Jerusalém, logo após a queda de Jerusalém, no período que nós estamos hoje. Então, tudo isso que nós vimos aqui, falsos cristos, guerras, terremotos, são os sinais que aconteceriam depois da queda de Jerusalém e antes da grande tribulação. Bom? Presta atenção, estes sinais antecedem os sinais da segunda vinda, mas não são os próprios sinais da segunda vinda. Os sinais da segunda vinda, da grande tribulação, estão aqui dentro. Esses que ele acabou de dizer estão aqui nesse período, ok? Vamos seguindo? Depois, nós partimos para o verso 12 em diante. Aí, agora, olha como que Jesus começa falando. É português, tem que interpretar o português. Mas antes de todas essas coisas, que todas essas coisas? Essas aqui, ó, que a gente acabou de ler, lá no versículo 8 até o 11, do 8 ao 11. Aí, como que ele começa no 12? Antes de tudo isso aqui, ele vai começar a falar de outros sinais. Então, do 8 ao 11, ele falou dos sinais que vão acontecer nesse período da graça, que é o que nós estamos vivendo. Mas agora, Jesus começa uma outra resposta. Ele vai responder àquilo que foi perguntado primeiro. Quando vai acontecer a queda de Jerusalém, a queda do templo? Então, veja, a partir do versículo 8 ao 11, Jesus responde o que está acontecendo nos nossos tempos. Do versículo 12 em diante, Jesus vai responder a primeira pergunta, que é quando o templo seria destruído. Olha, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, sereis traídos, e matarão alguns de vós, e sereis odiados. Veja, tudo isso que está acontecendo aqui, o que é? Antes, todas essas coisas que Jesus disse vai acontecer antes daquilo que ele disse no versículo 8 ao 11. Qual que é o período imediatamente antes? É aquele que eu falei para vocês, que vai desde a morte de Cristo até a queda de Jerusalém no ano 70. Então, tudo isso que está descrito aqui do verso 12 ao 19 vai acontecer nesse período aqui. Ó. O que vai acontecer? Eles serão perseguidos? Os apóstolos foram perseguidos? Os discípulos foram perseguidos no primeiro século? Óbvio. Todos os apóstolos, com exceção de João, que morreu de morte natural, todos os outros apóstolos morreram de morte trágica. Os discípulos dos primeiros séculos eram jogados aos leões. Eles eram condenados como? Nas sinagogas. Eles eram levados na presença dos reis e dos governantes e eram condenados. Olha, todos esses eventos aqui, eles seriam odiados, seriam mortos, não está se referindo ao período da grande tribulação, como a maioria pensa. Olha como que Jesus começa, mas antes do quê? Deste período. Então, aqui, Jesus está se referindo ao período da perseguição apostólica e não da grande tribulação. Jesus nem começou a falar da grande tribulação ainda. E aí ele continua. Olha, e Jesus continua no verso 20, sobre o período apostólico, que vai só até a queda de Jerusalém no ano 70. Vamos continuar do verso 20 em diante? Olha, do verso 20 em diante, o que tem lá?
verso 21 em diante. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, a angústia das nações pelo bramido do mar. Então, todas essas coisas aqui, ó, do versículo 20 em diante, vamos ler do versículo 20. Eu acho que o versículo 20 eu não coloquei ele aqui, olha que falha. Então, vamos abrir aqui o versículo 20 em diante. O que que diz o 20 em diante? Voltando aqui no versículo 20 em diante. Olha o que diz o versículo 20 até o 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ele está respondendo o quê? Que a primeira pergunta, quando que iria acontecer a queda do templo de Jerusalém? E aí, olha o que ele diz. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Nela quem? Em Jerusalém. Esta parte aqui do versículo 20 ao 24, Jesus não está falando da grande tribulação, como a maioria pensa. Jesus está falando do período que vem aqui, ó, antes desse período da queda de Jerusalém. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão cativos. E quem é que vai cair? Jerusalém será pisada pelos gentios. Quando é que Jerusalém foi pisada pelos gentios? Anos 70, na queda de Jerusalém. Por que que as pessoas falam que isso aqui se refere ao período da grande tribulação? Porque não sabem ler e interpretar o português. Jesus está falando aqui e não conhecem a história. Jesus está falando deste período aqui da queda de Jerusalém. Veja, Jerusalém cai no ano 70, mas 4 anos antes, Jerusalém já tinha sido sitiada pelo general Tito, que depois se tornou imperador. Veja, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, quando é que aconteceu isso? No ano 66. No ano 66, Jerusalém foi sitiada. E aí o que Jesus está falando? Olha, quando vocês virem que Jerusalém já está cercada, é chegada a sua desolação. Ou seja, 4 anos depois, a queda foi constatada, né? Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destroçado e não ficou pedra sobre pedra. Olha aqui que está falando. Os que estiverem na Judéia, Judéia é em Jerusalém? Não. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam dela. Quem estiver dentro de Jerusalém, saia de Jerusalém, porque ela vai ser destruída. Os que estiverem no campo, não entrem em Jerusalém, porque ela será destruída. Por que ela vai ser destruída? Porque são dias de vingança para que se cumpram as escrituras. Lembram das maldições pela desobediência, lá em Deuteronômio 28, existem maldições falando que Israel, as mães iriam comer os próprios filhos. Isto tudo era maldição quando Israel voltasse as costas e desobedecesse a Deus. Então, este período da queda, da destruição do templo e queda de Jerusalém no ano 70, era para cumprir as escrituras, porque o povo tinha sido rebelde. Veja, tudo isso aqui não tem nada a ver com a grande tribulação. Como diz lá no versículo, é antes desse período que nós estamos vivendo. Mas vamos prosseguir. Entenderam? Então, essa parte aqui do versículo 20 até o versículo 24 não é grande tribulação. Isto já aconteceu no ano 70, com a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Jesus estava respondendo aqui a primeira pergunta: quando é que vai acontecer a destruição do templo? Então, aí agora é que Jesus vai começar a falar
dos sinais da sua vinda, a partir do versículo 25. Somente a partir do versículo 25 é que Jesus começa a falar então daqui, ó, dos sinais da sua vinda. Jesus primeiro fala daqui, os sinais que aconteceriam nesse período em que nós estamos vivendo. Depois, Jesus fala desse período que vem antes, que foi até a queda de Jerusalém. Somente agora Jesus vai começar a falar dos sinais da sua vinda. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então, toda vez que você vê essas duas palavrinhas aqui, então, dá sentido de continuidade. Olha aqui, esses serão os sinais, estes sinais aqui, Jesus está enquadrando eles aqui, ó, no finzinho da sua segunda vinda. Os homens terão desmaio de terror do que sobrevirão ao mundo. Está aqui, ó. Estes versículos 25 e 26 está aqui, ó, no finzinho da grande tribulação. Olha, ideia de continuidade. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem. Olha a nuvenzinha lá, ó. Com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Que estas coisas que ele está falando? Essas aqui do versículo 25 e 26, que eu estou falando para vocês, que são essas aqui, ó, que são os sinais da vinda dele, ó, da segunda vinda dele. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E aí, quando ele fala aqui que a vossa redenção está próxima, ele está se referindo ao fim do mundo. Qual que é a redenção de Cristo, que Cristo veio fazer? Foi só salvar o homem? Não, a redenção que Cristo veio fazer foi redimir o homem, redimir a terra, e ele vai vir para reinar no milênio. Olha aqui a coroazinha dele, ó. Depois que ele vir pela segunda vez, ele vai reinar. Então, a redenção de Cristo envolve também a redenção dessa terra. E na redenção dessa terra, ele vai reinar. Mas é engraçado, não é? Você já percebeu que não fala de arrebatamento no texto escatológico de Lucas? Onde é que falou de arrebatamento secreto? Você vai perceber que tanto no texto de Lucas quanto no de Mateus não fala de arrebatamento secreto. Quando fala da vinda de Cristo, fala que verão, ó, verão. Por que eu sublinhei e destaquei em amarelo? Porque se nós vamos ver, não é secreto. Não é uma vinda que ninguém vai ver. Quando ele vier, segunda vinda, todos verão. Verão numa nuvem, com poder e grande glória. Por que é para olhar para cima? Que é para a gente ver Cristo reinando, vindo para reinar. Então, verão. E aí, quando ele vier, segundo o advento de Cristo, ele inicia o seu reinado literal, terreno, onde ele vai redimir o homem e a terra. A terra também será redimida nesse período, né? Lá em Apocalipse e Isaías fala que a criança andará junto com os leões pastarão junto com os bois, a terra também vai ser redimida. E aí, logo depois desse período chamado milênio, haverá o juízo e depois a eternidade. Ok? Então, viu como é facinho interpretar as escrituras? É só saber o português. Vai lendo de carreirinha e vai entendendo o que ele está dizendo no português, sem inventar, sem acrescentar coisas que o texto não diz. Por exemplo, acrescentar que ele vai vir aqui, ó,
como o arrebatamento secreto. O texto não está dizendo isso, por que eu vou colocar isso aqui então? Então, eu estou fazendo uma interpretação literal do texto de Lucas 21, mostrando para vocês quais serão os acontecimentos no sermão escatológico dito pelo próprio Jesus. Aqui são palavras de Jesus. Aí você vai desacreditar as palavras do próprio Cristo? Eu não. Eu creio naquilo que Cristo disse. E se ele falou que vai ser desse jeito, qual jeito? É esse jeito que eu descrevi para vocês aqui nessa timeline. É desse jeito que vai acontecer. Então é desse jeito que eu estou esperando acontecer. Tá bom? Então é isso. Redenção não é somente salvação, é Cristo reinar na terra. É Cristo reinar na terra. Tudo bem? Entendemos aí como que vai ser? Ficou facinho agora, né? Então, se gostou do vídeo, compartilhe, marque os seus amigos, chame todo mundo para assistir esse vídeo, espalhe esse vídeo o máximo que você puder e daqui uns dias nós estaremos postando os próximos na sequência, na série Mateus capítulo 24 e depois outros textos também. Iremos para Apocalipse capítulo 20, né? Que fala do milênio para matar essa curiosidade de todos. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.